Análise. Não há escassez nos arsenais ocidentais, há falta de vontade de fornecer mais armas a Kiev. Especialistas analisam as causas da escassez de armamentos nas linhas de frente ucranianas e apontam que o Ocidente está investindo em armas mais modernas e sofisticadas que não desejam enviar a Kiev. A escassez de armas vem estrangulando as capacidades das forças ucranianas em confronto com as tropas russas e aparentemente drenando os arsenais dos Estados Unidos e de aliados europeus. Desde o início do conflito, Kiev recebeu de Washington bilhões de dólares em armas e equipamentos militares para a frente de combate. No entanto, esse auxílio minguou nos últimos meses e um dos motivos, segundo analistas ouvidos pela mídia americana, é a incapacidade dos Estados Unidos de produzir armas o suficiente para repor os estoques direcionados para Kiev. Um artigo publicado no The Trumpet, por exemplo, aponta que os arsenais dos Estados Unidos chegaram a um nível perigosamente baixo. Segundo o artigo, desde o início do conflito ucraniano, os Estados Unidos já enviaram mais de 2 milhões de projetos de 155 mm calibre utilizado pela OTAN para a Ucrânia, que dispara uma média de 110 mil projéteis por mês. Isso excede muito os 28 mil projéteis mensais que as fábricas americanas conseguem produzir, sendo que antes do início do conflito a produção era de 15 mil projéteis. O Pentágono tem planos para aumentar a produção para 100 mil projéteis por mês, mas o prazo para isso acontecer vai até o final de 2025. Especialistas apontam que a escassez de armas fornecidas a Kiev não é fruto da falta de capacidade de produção, mas sim de uma mudança de paradigma em relação à forma como conflitos são travados e da falta de vontade do Ocidente em enviar mais armas à Ucrânia. Isabela Gunn, professora de Relações Internacionais da Universidade de Abdu-Dubai, afirma que existe um lobby interno nos Estados Unidos para que o país não se envolva mais nesse conflito. Além disso, ela aponta que há um estoque menor dos arsenais ocidentais porque os armamentos produzidos atualmente são mais modernos. Então existe a necessidade de menos armamentos e mais armamentos inteligentes, o que demanda um orçamento militar muito alto, mas não necessariamente de produção em massa, mas de produção de qualidade, tecnologia muito avançada. Os orçamentos de gastos militares no mundo inteiro apenas aumentam. O Brasil é um exemplo disso e nós não estamos em conflito. E também existe uma falta de vontade dos Estados Unidos em enviar armamentos para a Ucrânia por conta de uma questão política, não logística, explica o especialista. Isabela enfatiza que a recente declaração do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que pediu o fim das restrições do uso de armas pela Ucrânia contra a Rússia, indica que vai haver um maior envolvimento dos países membros da aliança nesse esforço, o que expõe que o problema não é a escassez de armas. Segundo ela, o que ocorre é que muitos países estão optando por preservar seus próprios arsenais, enviando para a Ucrânia apenas armamentos obsoletos, dos quais pretendem se desfazer nesse processo de modernização. A questão é que os países ocidentais não estão mais querendo enviar para a Ucrânia o seu material bélico, que seja muito caro, como caças super caros, armamentos muito modernos. Até agora, o que tem sido enviado à Ucrânia são basicamente armamentos já antigos, que na verdade estavam sendo um fardo para alguns países, explica Gama. Não à toa, a Alemanha foi ao Brasil pedir que o Brasil enviasse tanques e munição, um determinado tipo específico de munição para a Ucrânia, porque nós temos e nós não usamos, porque são muito antigos e têm sido um fardo para o Brasil. E há algum tempo o governo brasileiro tenta se livrar desses tanques, mas o Brasil, como não quer se envolver no conflito, decidiu não enviar. Nós fomos duramente criticados pelo chanceler alemão, mas o problema não é a escassez, o problema é que não há vontade de enviar os armamentos mais modernos para a Ucrânia, complementa. Ela afirma que os Estados Unidos continuam sendo uma potência bélica, que detém armamentos modernos e caros, que eles não vão enviar à Ucrânia. Então a imagem que fica é que os Estados Unidos não estão tão interessados assim em se envolver diretamente no conflito ucraniano. Pedro Paulo Rezende, especialista em assuntos militares, concorda que o problema do fornecimento de armas à Ucrânia não é fruto da escassez dos arsenais ocidentais, mas da substituição por armas mais modernas. Você armazenar armas durante um período muito longo, principalmente armas pesadas, é um grande problema. Primeiro porque você cria um risco para a população.
Mesmo com todas as medidas de segurança, paióis com 200 mil e 300 mil munições de projeto de 155 mm pode causar um estrago ao redor de 20 a 30 km do paiol. Se houver algum problema dentro do paiol, esse é o primeiro problema. Segurança, você tem que pensar na segurança da população, explica. Ele acrescenta que o segundo problema é que munição acaba perdendo a validade. Então você nunca vai ter uma garantia total de qualidade daquela munição se você precisar usar. Por isso, a melhor opção é o investimento em armas mais modernas, no modelo de produção just in time. Outro ponto é que muita coisa mudou em termos de tecnologia. Munições guiadas, por exemplo, são um trend hoje. Eu vi uma munição guiada italiana em La Spezia, que tinha um alcance de 80 km, tem uma precisão muito grande e são muito mais caras de produzir, 10 vezes mais caras do que munições tradicionais. Então você ter grande estoque desse tipo de munição é uma coisa complicada. E se você tem as unidades fabris prontas para operar, você consegue suprir as necessidades das Forças Armadas em um tempo relativamente curto. Ou seja, você sai de um momento em que você precisava de muita munição para um outro que você precisa de menos munições, com mais qualidade e um custo muito mais alto. Ademais, ele aponta que o conflito ucraniano surpreendeu o país do continente. O terceiro ponto é que ninguém pensava que haveria um conflito de grandes proporções na Europa. Ninguém pensava nisso, foi uma coisa totalmente inesperada. Todo mundo achava que se houvesse conflito, seria um conflito de baixa intensidade, como foi lá no Afeganistão, como foi a guerra da Geórgia, que foi rapidamente resolvida pela Rússia, explicou o especialista. Questionado se países ocidentais podem recorrer ao uso de armas nucleares de baixo impacto, também chamadas de táticas, no conflito ucraniano, ambos os especialistas descartam essa possibilidade. Isabela Gama adverte que armas nucleares de baixo impacto, na verdade, não são exatamente de baixo impacto. Ele destaca que o conflito vigente em si já representa uma nova modalidade de confronto. É uma modalidade mista de cyberguerra com a guerra tradicional. Eu acredito e espero que não se torne uma guerra nuclear, obviamente, mas o envolvimento da OTAN está sendo cada vez maior e eu tenho grandes ressalvas. Acredito que os países que possuem a capacidade bélica nuclear não se envolverão neste sentido. Pedro Paulo Rezende por sua vez, aponta que a comunidade internacional já aprendeu os riscos de apostar na nuclearização. Para haver uma situação em que seja necessário empregar armas nucleares, é preciso que tudo se agrave de uma maneira exponencial. Eu não acredito no uso de armas nucleares, principalmente depois de Chernobyl. Os efeitos de Chernobyl deixaram as nações mais cuidadosas em relação a isso. Chernobyl e Fukushima. Então, acho muito difícil que se usem armas nucleares táticas na Ucrânia ou na Europa tão cedo, concluiu o especialista. Porcentagem de armamentos russos com peças fabricadas nos Estados Unidos é alarmante, admite Casa Branca. Um grande fluxo de armas russas ainda é alimentado por componentes eletrônicos de empresas dos Estados Unidos e de países aliados, disse um funcionário do governo Biden na terça-feira 29/5 de 2024. Os Estados Unidos e seus aliados têm lutado para estancar o fluxo de peças para a Rússia. E o conselheiro adjunto norte-americano de Segurança Nacional para a Economia Internacional, da LEP, Swing, apelou às empresas para conter o fluxo de peças usadas no conflito da Ucrânia. A porcentagem de armamento de campo de batalha russo com componentes de marca dos Estados Unidos e de aliados é alarmante, inaceitavelmente elevada, de Swing, citado pela Bloomberg. Os controles às exportações que visam a circulação de mercadorias e não as transações financeiras têm sido difíceis de aplicar porque os produtores não dispõem dos grandes departamentos internos de conformidade que surgiram no setor bancário ao longo das últimas 2 décadas de política de sanções dos Estados Unidos. Coloque sua criatividade e recursos para trabalhar.
Conheça seus clientes e conheça os usuários finais. Garanta que as empresas americanas não sejam engrenagens involuntárias do arsenal da Rússia, apelou o conselheiro Singh, que foi fundamental na implementação da ronda inicial de medidas econômicas contra a Rússia nos primeiros dias da operação na Ucrânia. Diz que os seus comentários eram um apelo urgente à responsabilidade corporativa. Demorou décadas para construir a arquitetura de sanções financeiras depois do 11 de setembro. Temos que fazer isso em alta velocidade para as empresas de tecnologias e bens, acrescentou. Japão diz ter detectado pela primeira vez novo drone de combate chinês no mar da China Oriental. O Japão informou ter detectado um novo modelo de drone de combate da China no mar da China Oriental, perto de Okinawa, nesta segunda-feira, 27 de 5 de 2024. O Ministério da Defesa do Japão relatou que pela primeira vez monitorou um drone militar WZ-10 da família Wing Long 10 sobre o mar da China Oriental, ao norte da província de Okinawa, no extremo sudoeste do Japão. Em comunicado publicado no X, no escritório do Estado-Maior Conjunto do Japão, que supervisiona as forças de autodefesa marítimas, terrestres e aéreas do país, disse que jatos haviam sido enviados do Comando Aéreo do Sudoeste, uma unidade da Força Aérea baseada na base de Nawa, em Okinawa. Essa foi a primeira vez que esta aeronave foi vista em uma resposta de violação do espaço aéreo pela Marinha Japonesa, disse a postagem, sem nomear o avião enviado para monitorar o drone. O espaço aéreo onde o drone foi detectado fica fora das fronteiras do Japão, mas dentro da sua zona de identificação de defesa aérea, onde o Tóquio pode identificar, localizar e controlar aeronaves do interesse da segurança nacional, escreve o Suchina Morning Post. Com 9 metros de comprimento e 20 metros de envergadura de asas, o WZ-10 é um drone desenvolvido pela China para missões de reconhecimento e ataque de precisão. O veículo aéreo não tripulado entrou em serviço em novembro de 2022. É capaz de operar a altitude de até 15 mil metros, com uma autonomia de 20 horas e pode alcançar a velocidade de 620 km por hora. Kim Jong-un, em caso de conflito com Seul, Coreia do Norte conseguirá dissuadir Estados Unidos de intervirem. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou que o país tem poder militar suficiente para dissuadir os Estados Unidos de intervirem militarmente em caso de uma crise na Península Coreana e para destruir, na fase inicial, as principais forças ofensivas, infraestruturas e sistemas de comando da Coreia do Sul, informou a agência KCNA. O chefe de Estado norte-coreano fez essas declarações durante uma visita em 28 de maio à Academia Nacional de Defesa da Coreia do Norte, que comemorou seu 60º aniversário. Nossas forças armadas têm poder militar real para dissuadir os Estados Unidos de uma intervenção militar no caso de uma crise na Península Coreana e tem uma força esmagadora capaz de destruir as principais forças ofensivas, infraestruturas e sistemas de comando do exército fantoche sul-coreano na fase inicial da operação, disse Kim Jong-un. Ele frisou a situação séria em termos de segurança do Estado e no caminho para a modernização da indústria de defesa. Kim analisou e avaliou o perigo e a imprudência da histeria provocativa político-militar dos Estados Unidos e seus aliados. Kim Jong-un parabenizou ainda os cientistas, técnicos, trabalhadores e executivos da academia por seu contributo para o fortalecimento abrangente da força e dignidade da Coreia do Norte por se tornarem uma base sólida da capacidade de combate do exército da Coreia do Norte. Taiwan continua em direção à Ucrânia projetada pelos Estados Unidos. A província insular chinesa de Taiwan continua a ser alvo dos Estados Unidos e de seus representantes políticos através de esforços para consolidar ainda mais o controle político sobre ela e transformá-la em um ventríloco geopolítico contra o resto da China. Considerando as consequências catastróficas que a nação da Europa Oriental
A Ucrânia está a sofrer de uma estratégia semelhante, arquitetada pelos Estados Unidos, compreendendo o que Washington está a fazer a Taiwan e porque é essencial expor e possivelmente evitar consequências semelhantes na região da Ásia-Pacífico. Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista, DPP, apoiado pelos Estados Unidos, assumiu o cargo de presidente da administração local, reforçando uma política de maior integração de Taiwan com os Estados Unidos, que inclui subordinação militar, política e econômica. O antecessor de Lai Ching-te, Tsai Ing-wen, supervisionou a expansão da presença de tropas dos Estados Unidos, que, segundo o Wall Street Journal, inclui ilhas exteriores reivindicadas pela administração baseada em TPI, bem como tensões crescentes com o resto da China. A economia local de Taiwan tem sofrido consistentemente à medida que a administração da ilha tenta reduzir a sua dependência do resto da China, que representa o maior mercado, quase metade para todas as exportações das indústrias locais. O Guardian, no seu artigo China alerta para represálias contra Taiwan após o discurso de tomada de posse do presidente. Tenta retratar a China como a intimidadora de uma Taiwan soberana. O artigo afirma: Pequim alertou sobre represálias indefinidas contra Taiwan após o discurso de posse do novo presidente Lai Ching-te, no qual manteve a posição do seu governo sobre a soberania e não cedeu à afirmação de Pequim de que Taiwan é a província da China. No entanto, o fato de Taiwan ser uma província da China não é apenas uma reivindicação de Pequim. É reconhecido como tal pelas Nações Unidas. A política de uma só China das nações de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos e a maioria dos Estados europeus, bem como a própria Constituição da República Popular da China com sede em Taiwan. O Guardian, juntamente com grande parte da mídia coletiva do Ocidente, desinforma deliberadamente o público em geral sobre o status de Taiwan para ajudar a permitir os esforços dos Estados Unidos para transformar a província insular em um proxy contra o resto da China, da mesma forma que a Ucrânia foi transformada em um proxy contra a Rússia. O Guardian também observou: o Gabinete de Assuntos de Taiwan da China qualificou o discurso de Lai de uma confissão franca da independência de Taiwan e novamente rotulou Lai de separatista perigoso. Ninguém espera alcançar a reunificação da pátria através de meios pacíficos mais do que nós, disse o comunicado atribuído ao porta-voz de Tao Xin Bihua. No entanto, devemos contra-atacar e punir as autoridades do partido no poder em Taiwan por conspirarem com forças externas para perseguir provocações de independência. As forças externas a que nos referimos são, evidentemente, o Washington e os seus aliados, o DPP, partido no poder, especificamente de Tsai Ing-wen e Lai Ching-te, tem uma longa história de colaboração com o governo dos Estados Unidos através do Instituto Americano em Taiwan, com sede em Taiwan. A AIT funciona. O Instituto Americano em Taiwan, AIT, funciona como uma embaixada de fato dos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos não reconhecem oficialmente Taiwan como nação. Na verdade, no website oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, relativamente ao Estatuto de Taiwan, diz especificamente: não apoiamos a independência de Taiwan, embora admita que a AIT é uma organização não governamental mandatada pela Lei de Relações de Taiwan para realizar as relações não oficiais dos Estados Unidos com Taiwan. Originalmente, Taiwan serviu de refúgio aos fugitivos com a Mitang, os perdedores apoiados pelos Estados Unidos na Guerra Civil da China após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para evitar que a China varresse os restos dos representantes de Washington, os Estados Unidos estacionaram milhares de tropas na ilha de Taiwan e investiram pesadamente na manutenção do que era então considerado um PC do governo do exílio. Na década de 1970, o objetivo de reinstalar o KMT no poder sobre o resto da China já não era prático. Washington, juntamente com o resto do mundo, reconheceu oficialmente a República Popular da China, com sede em Pequim, como o único governo legítimo da China, incluindo Taiwan. Os Estados Unidos também concordaram em retirar suas forças militares e eventualmente acabar com a venda de armas a Taiwan. Apesar destes passos iniciais e dos Estados Unidos denunciar oficialmente até hoje a independência de Taiwan, a sua política nos últimos anos tem se centrado exclusivamente na promoção do separatismo, nomeadamente através do regresso das tropas dos Estados Unidos à ilha, no reforço das forças militares da administração da ilha,
a construção de criar o DPP, o partido no poder, manobrando até ao poder e ajudando a consolidar o controle político sobre a ilha, para depois orientar a população para uma base anti-China e pró-separatista. Embora o objetivo final tenha sido, durante décadas, transformar Taiwan no regime cliente dos Estados Unidos, totalmente independente da China, e utilizá-lo como um porta-aviões inafundável contra o resto da China. A probabilidade disso acontecer agora é baixa. Um objetivo muito mais comedido é usar Taiwan como meio de complicar a ascensão da China, contribuindo para uma estratégia mais ampla de cerco e contenção dos Estados Unidos, e aumentando significativamente o custo da eventual e plena reunificação de Taiwan com o resto da China. Artigos mais recentes, grupos de reflexão, incluindo o relatório do Centro de Estudos e Estratégias Internacionais de janeiro de 2023, intitulado A Primeira Batalha da Próxima Guerra, Jogos de Guerra e a Invasão Chinesa de Taiwan, discute uma possível invasão chinesa própria na província insular e admite que, embora acredite que os Estados Unidos possam, em última instância, frustrar tal operação militar, isso tem o preço de danos extensos causados à infraestrutura e à economia de Taiwan. Obviamente, limpar a superfície física de Taiwan de toda a indústria e infraestrutura, destruindo a sua economia, equivale à destruição da própria administração de Taiwan. Tal como acontece com a Ucrânia, que os decisores políticos dos Estados Unidos sugeriram em 2019 ajudar no esforço militar destinado a provocar, em vez de dissuadir, uma intervenção militar russa. O objetivo não é dissuadir o conflito ou salvar a Ucrânia ou Taiwan, mas sim provocar conflitos que podem incorrer em custos elevados tanto para a Rússia como para a China, esperançosamente estendendo uma ou ambas as nações até o ponto de um colapso, ao estilo da União Soviética. A Ucrânia já está a pagar o custo desta política em relação à Rússia, tendo a política falhado categoricamente no alargamento da Rússia ou na precipitação do colapso do seu governo ou da sua economia. É pouco provável que a utilização de Taiwan de uma forma semelhante seja mais bem sucedida para os decisores políticos dos Estados Unidos. Mas é provável que Taiwan sofra catastroficamente no caso de um conflito futuro, tal como a Ucrânia está a sofrer agora no meio do conflito atual em curso. Tal como o resto da Europa sofre com a guerra por procuração de Washington contra a Rússia na Ucrânia. A utilização de Taiwan por Washington para provocar Pequim está a ter um efeito desestabilizador em toda a região Ásia-Pacífico. A permanência no poder do partido DPP, apoiado pelos Estados Unidos no cargo ETP, garante que o perigo de Taiwan de se tornar a próxima Ucrânia continua a ser uma grande probabilidade. Entretanto, a economia local de Taiwan continuará a sofrer à medida que a atual administração se afasta irracionalmente do resto da China e se subordina ainda mais aos objetivos políticos externos dos Estados Unidos. Só o tempo dirá se a política de Pequim rumo à reunificação total poderá superar a política de Washington e destruir a ilha antes que isso aconteça. A abordagem da China envolve uma combinação de poder militar para enfrentar a crescente militarização da ilha pelos Estados Unidos e em número crescente de incentivos econômicos para partilhar com Taiwan a paz, a estabilidade e a prosperidade que o resto da China tem desfrutado cada vez mais desde a viragem do século. Se a Ucrânia não conseguir se adaptar às novas condições, seguirá perdendo territórios, diz a revista. Kiev terá que aceitar um acordo de paz nos termos de Moscou, escreve a revista Newsweek. A Ucrânia e seus aliados devem agir rapidamente para garantir que suas tropas tenham armas e treinamento para lutar contra a Rússia. O Kiev pode ser forçado a firmar um acordo para terminar a guerra nos termos da Rússia, indica o artigo. Segundo apontam jornalistas, a Ucrânia seguirá perdendo território se Kiev e seus aliados não puderem se adaptar às novas condições. Anteriormente, o líder ucraniano Vladimir Zelensky descreveu a situação das forças armadas da Ucrânia na região de Kharkov, especialmente na cidade de Volchansky, como extremamente difícil. O Estado-Maior ucraniano também qualificou a situação operacional na região como difícil e reconheceu um sucesso tático das tropas russas.
Neste mês, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em uma entrevista à agência de notícias chinesa Xinhua que Moscou nunca se negou a realizar negociações sobre a Ucrânia. Ele observou que o principal problema é a confiabilidade das garantias, uma vez que o Ocidente prefere uma ordem mundial não baseada no direito internacional. A OTAN está arrastando a União Europeia para a Terceira Guerra Mundial, atesta político francês. A OTAN está arrastando a União Europeia para a Terceira Guerra Mundial com declarações sobre ataques em território russo e não é mais uma aliança defensiva. A declaração é de Florian Philippot, líder do partido francês Os Patriotas e candidato às eleições para o Parlamento Europeu via redes sociais. As declarações da OTAN são uma investida insana em direção à Terceira Guerra Mundial contra a Rússia. Cada palavra é extremamente séria e repleta de consequências. A OTAN abandonou oficialmente a sua posição como uma aliança de defesa. Já refutado na prática, está declarando guerra, escreveu Philippot no X na terça-feira. O político apelou a Paris a se retirar da aliança. Querer permanecer na OTAN é concordar que a França será arrastada para a Terceira Guerra Mundial indefinidamente, que o sangue dos seus filhos será derramado pelos interesses da OTAN, da União Europeia, do presidente francês Emmanuel Macron e da corrupção sem sentido deste país, acrescentou Philippot. Vamos parar com essa loucura, vamos defender a paz, chega de euros ou armas para a Ucrânia. Rússia pode estimular o desenvolvimento de mísseis de médio alcance anti-planos agressivos da OTAN. A cooperação entre Alemanha, França e parceiros europeus da OTAN no desenvolvimento de armas de longo alcance pode acelerar o cronograma para a criação e possível implementação de mísseis de médio e curto alcance por Moscou, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, nesta quarta-feira, 29/5/2024. A reunião dos ministros francês e alemão ocorreu no final da visita do presidente francês Emmanuel Macron à Alemanha na terça-feira e contou também com a presença do chanceler alemão Oliver Scholz. A França e a Alemanha, como os parceiros, vão iniciar uma cooperação a longo prazo, abrangente e inclusiva na área das armas de longo alcance, que também será acompanhada pelo fortalecimento da base industrial europeia de defesa com o objetivo de melhorar o potencial militar, pontuou o documento final da reunião publicado na terça-feira. Ainda no início da semana, o secretário-geral da Organização Tratado Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, disse que o direito da Ucrânia à autodefesa inclui o direito de atacar alvos militares legítimos fora do país. Stoltenberg também confirmou que é a favor da suspensão das restrições ao uso de armas ocidentais em alvos legítimos no território da Rússia. Ao mesmo tempo, diz que a OTAN continua empenhada em evitar o confronto direto com a Rússia. O presidente russo Vladimir Putin disse que a Rússia monitora as declarações sobre ataques dentro do seu território de perto e alertou que os representantes dos países da OTAN, especialmente na Europa, deveriam estar cientes com o que estão brincando. Nesse sentido, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, alertou que os planos agressivos da OTAN contra a Rússia poderiam acelerar o cronograma para a criação e possível implementação de mísseis de médio e curto alcance por Moscou. O anúncio de que o trabalho de pesquisa relevante e uma série de medidas de preparação para a criação de tais sistemas foi feito há vários anos. Não perdemos tempo e penso que as manifestações cada vez mais agressivas da OTAN para conosco e a necessidade de dar a essas manifestações a rejeição mais dura possível nessa área pode ter um certo impacto em termos de intensificação dos cronogramas, disse Ryabkov aos repórteres. Em agosto de 2019, os Estados Unidos se retiraram formalmente do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que limitava o desenvolvimento e a implantação de mísseis terrestres com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros. A Rússia denunciou a medida como um risco para a segurança global.
Com dinheiro na mão para veículos blindados, a Itália avalia sua influência na Europa. Espera-se que a Itália apresente um projeto para um novo programa de veículos blindados de combate no valor de 5 mil milhões de euros até o final do ano, depois de escolher parceiros europeus para o trabalho. Para cumprimento, o trabalho está agora a acelerar o programa italiano A2CS para construir 1.050 veículos sobre lagartas para substituir os seus antigos veículos Dardo, tornando o maior programa de guerra terrestre atual da Europa. Este ano vai exigir muito trabalho para cumprir esse prazo, disse uma fonte conhecedora do programa, que não quis ser identificado porque não foi autorizado a falar publicamente. No início deste ano, o exército italiano confiou ao gigante de defesa local Leonardo e à italiana Iveco Defesa Vehicles a tarefa de recrutar parceiros europeus que possam trazer conhecimentos e plataformas para a mesa, sabendo que a Itália não pode arcar com o tempo ou as despesas envolvidas no início de um programa do zero. Espera-se que o grupo industrial tenha um projeto pronto para o exército até o Natal. Dada a dimensão do programa, o A2CS, anteriormente denominado AICS, poderia ser um catalisador para a tão esperada integração na indústria de guerra terrestre da Europa e moldar a maior consolidação do setor. Assim, será dada atenção à equipe europeia escolhida pela Leonardo e pela Iveco Defesa Vehicles, que já opera a sua própria joint venture, conhecido como CEO. Os candidatos atuais incluem a aliança franco-alemã KNDS, que proporia seu veículo Boxer sobre esteiras como base para o projeto, enquanto a alemã Rheinmetall ofereceu seu Linux. A BAE Systems Ranglunds teria uma chance externa com o seu CV90. Os planejadores pretendem encomendar o veículo em 16 configurações, incluindo combate, antitanque, reconhecimento, tanque leve de 120 mm, antiaéreo, porta-morteiro, porta-munições, porta de comando e ambulância. O objetivo é produzir 20 protótipos até 2027 ou 2028, com entregas a partir de 2029 e 2041. O programa A2CS é um dos dois programas de aquisição de veículos em curso na Itália, sendo o segundo a compra de tanques Leopard da KNDS, que serão montados em Itália. Enquanto isso, o italiano Leonardo assinou um acordo de cooperação com o QNDS em dezembro, que cobriu uma eventual cooperação no programa de tanques de batalha do sistema de combate terrestre principal franco-alemão, que estava sendo trabalhado pelo KNDS. A Itália também assinou recentes acordos de cooperação bilateral em defesa com a Alemanha e a França, que lançaram as bases para o envolvimento italiano no programa MGCS. Mas, no início deste mês, a filial francesa da KNDS disse que uma empresa de projeto planejada entre a KNDS, a alemã Rheinmetall e a francesa Thales para trabalhar no tanque permanecerá fechada a outros acionistas por enquanto. As divisões francesas e alemãs da KNDS, Rheinmetall e Thales deterão cada uma participação de 25% na empresa do projeto, com o trabalho em diferentes partes do tanque, agora dividido entre a França e a Alemanha. Alessandro Marroni, que dirige o programa de defesa do think tank romano IAI, disse que o anúncio sugere que a Itália corre o risco de ficar para trás. A Itália planeia adquirir a plataforma e envolver-se no design. Esse foi o sentido do acordo entre a Itália e a França. Se se tratar apenas de subcontratação, não será muito diferente do papel da Itália no Leopard, que será customizado e montado na Itália,
mas ainda será um Leopard. A ambição da Itália no MGCS é diferente, disse ele. A Itália não fez o suficiente para vincular a compra do Leopard ao envolvimento no MGCS. E quanto mais estruturado se torna o programa MGCS, mais difícil será alterá-lo, acrescentou. Uma forma de a Itália conseguir uma melhor posição no MGCS seria tornar-se participante do empreendimento KNDS. No final do ano passado, a Leonardo fez uma oferta para comprar a IDV da Iveco, sua controladora. Adicionando a empresa à sua própria atividade de veículos terrestres, Leonardo teria criado uma entidade com a massa potencialmente suficiente para se tornar parceiro do KNDS, transformando o KNDS numa versão terrestre da Casa Europeia de Mísseis, MBDA, na qual as nações agruparam as suas empresas nacionais. O MBDA foi oferecido como modelo para a integração da indústria de defesa europeia pelo CEO da Leonardo, Roberto Cingolani. A oferta de Leonardo para comprar a IDV foi rejeitada pela Iveco, disse uma fonte da indústria. Polônia compra mísseis para atingir alvos detectados por balões de radar. O Ministério da Defesa Nacional confirmou um acordo para comprar mísseis de cruzeiro Jasme ER, fabricados pela Lockheed Martin, sob um acordo no valor de cerca de 735 milhões, disseram autoridades essa semana. O Ministério disse que o contrato está ligado à recente compra pela Polônia de 4 sistemas de radar de alerta precoce baseados em aerostatos dos Estados Unidos por 1 bilhão, bem como a aquisição de jatos de combate F-35, também fabricados pela Lockheed Martin. A guerra na Ucrânia mostrou quão importante é ser capaz de atingir alvos localizados, mesmo muito longe da linha de frente. E o alcance dos mísseis que serão adquiridos é de cerca de 1.000 quilômetros, disse o Ministério no comunicado de 28 de maio. Isso complementa o sistema Aerostato Barbara, cuja aquisição foi contratada na semana passada. O que for detectado pelos aerostatos, entre outros, poderá ser atingido pelas missões Arterra, Jasmes, ER. O vice-primeiro-ministro polaco e ministro da Defesa Nacional, Władysław, disse que a encomenda de várias centenas de mísseis deverá chegar ao longo de 5 anos, a partir de 2026. Os últimos desenvolvimentos ocorreram no momento em que o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, avança com uma nova iniciativa apelidada de Escudo Leste, destinada a melhorar a dissuasão e as capacidades de defesa da Polônia ao longo das fronteiras do país. Com a Rússia e a Bielorrússia, Varsóvia intensificou seus esforços de modernização militar após a invasão da Rússia da sua vizinha Ucrânia em fevereiro de 2022. Estamos a embarcar num grande projeto para construir uma fronteira segura, incluindo um sistema de fortificações, disse Tusk em 18 de maio, citado no comunicado divulgado pelo seu gabinete. Tornaremos a fronteira polaca segura em tempos de paz e intransponível para o inimigo em tempos de guerra. Polônia reintroduzirá a zona tampão de 200 metros na fronteira com Belarus, anuncia Premier. Nesta quarta-feira, 29 de 5 de 2024, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk anunciou que Varsóvia reintroduzirá uma zona tampão de 200 metros na fronteira com Belarus no início da próxima semana. A medida acontece após um soldado polonês ter sido esfaqueado na terça-feira, 28 de 5 de 2024. A fronteira entre os dois países tem sido um ponto crítico desde que os migrantes começaram a fluir para a região em 2021. Nas últimas semanas foi registrado aumento no número de imigrantes que tentam atravessar ilegalmente e os guardas da fronteira relataram uma série de incidentes violentos. Ontem, um soldado polonês ficou em estado de risco de vida após ter sido esfaqueado através da cerca da fronteira. Nos foi recomendado que devemos restaurar rapidamente a zona tampão de 200 metros nesta área sempre que possível.
Estamos prontos para tomar tal decisão no início da próxima semana. Nós estamos lidando com quaisquer requerentes de asilo aqui. Não estamos lidando com quaisquer requerentes de asilo aqui. Estamos lidando com uma operação coordenada e muito cuidadosa a vários níveis para romper a fronteira polonesa e tentar desestabilizar o país, disse Tusk, citado pela Reuters. Segundo a mídia, a Polônia planeja gastar 2,55 bilhões no fortalecimento da sua fronteira com a Bielorrússia. O ministro da Defesa, Władysław, disse que o governo estava pronto para aumentar o número de tropas no local. Atualmente há 5.500 soldados na fronteira, mas o ministro informou a que número chegaria. Uma zona tampão foi inicialmente introduzida em 2021 pelo anterior governo polonês do Partido Lei e Justiça. Marcin Przydak, um legislador do partido que atuou como vice-ministro das Relações Exteriores durante a crise migratória daquela época, diz que a zona tampão era necessária. Mas foi hipócrita da parte de Tusk introduzir a medida depois de criticá-lo na oposição. Carolina Zizi-Manska, da Instituição de Caridade para Refugiados Fundação Okalienie, afirmou à mídia que a nova postura de Tusk era vergonhosa. Moldávia prepara a anexação da Transnistria e do próprio país à Romênia, avalia deputado. A preparação para anexar a República Moldava da Transnistria e a própria Moldávia à Romênia já é uma realidade no país, declarou o deputado do Conselho Supremo da PMR e cientista político Andrei Safonov. O político ainda classificou a composição do regime governante do país de cidadãos com passaportes romenos. Safonov lembrou que, nos últimos dias, a mídia local tem divulgado o chamado do vice-primeiro-ministro da Moldávia, Oleg Serebrinha, para a reintegração da região. A medida, segundo a liderança moldávia, também seria a ponte para a resolução do conflito transnistrio, do qual a Romênia e a Ucrânia deveriam atuar como consultores internacionais. Na verdade, isso não é uma novidade. Chisinau, capital da Moldávia, está quebrando a cabeça sobre como desmantelar o formato de negociação 5+2 para a resolução do conflito moldavo-transnistrio, mas sem assumir a responsabilidade pela recusa oficial de dialogar com a Transnistria, disse Safonov. Segundo o deputado, é surpreendente a desleixada inclusão da Ucrânia e da Romênia na mesma discussão. Além disso, o cientista político lembra que tanto a Ucrânia quanto a Rússia são países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, juntamente com a também Transnistria, na época parte da Moldávia Soviética. Em 1992, ajudaram o território a não ser incorporado pela Romênia. A Romênia é uma história completamente diferente. Não fazia parte da União Soviética e teve um papel claro de ocupante em relação à Moldávia. Foram duas ocupações, de 1918 a 1940. Besárábia, ou seja, a margem direita de Dniester, e de 1941 a 1944. Toda a Moldávia soviética, incluindo a Transnistria moderna. A segunda ocupação foi realizada em aliança com o Terceiro Reich de Adolf Hitler. Além disso, a Romênia capturou parte de territórios ucranianos, incluindo Odessa, destacou o deputado transnistrio. Ao incluir de maneira tão grosseira a Romênia no formato de negociação e tentar excluir a Rússia, os políticos moldavos têm um objetivo claro, aponta Safonov: preparar toda a ex-República Socialista Soviética da Moldávia para a sua anexação pela Romênia. Provas: recentemente o primeiro-ministro da Romênia, Marcel Ciolacu, declarou que não existem moldavos nem língua moldava, apenas romenos que falam romeno,
E então o vice-primeiro-ministro Serebrin o apoiou, ressalta que na Transnistria também não vivem moldávios mais romenos, declarou. Tudo isso, conforme parlamentar, forma um quadro político claro. Moldávia e Transnistria estão sendo preparados por Bucareste e suas marionetes de Chisinau para serem anexadas à Romênia. Obviamente, os cálculos do regime de Chisinau estão construídos sobre areia. Nem a Rússia, nem a Transnistria aceitarão uma mudança no formato de negociação, mas o fato de esses planos efêmeros existirem mostra que os oponentes de Moscou e Tiraspol estão prontos para se aventurar em empreitadas perigosas, ressaltou Safanov.